Chegando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. É claro que na abertura do programa de hoje você começa a ver aí no rodapé a apresentação dos nossos grandes anunciantes, apoiadores, na verdade, desse nosso projeto que tem a finalidade, a gente sempre diz isso, de trazer documentário, informações, registrando os momentos mais importantes da nossa cidade. E nós estamos finalizando o mês de março. No início desse episódio, dia 27 de março, sexta-feira, nós justamente fizemos questão de convidar uma ginecologista e obstetra, a doutora Narima Caldana, jovem médica e que naturalmente vai nos dar importantes informações. Um prazer muito grande recebê-la aqui, doutora. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Antes da gente falar dos aspectos, né, envolvendo diretamente a sua atividade, é importante que o amigo ouvinte entenda, né? A gente ouve Caldana, a gente sabe que tem muitos Caldanas aqui em Orlândia. Tem. Fale da sua história e da vinculação de alguém da sua família aqui em Orlândia, doutora. Bom, a minha família é bem grande aqui, né? Tanto da parte da mãe quanto do pai. O meu pai é Caldana. Meu pai é o Jair Caldana. E a minha mãe se chama Maria Cecília Gonçalves Caldana, agora. O seu Jair, quais são os irmãos ou parentes deles, assim, É, que a gente conhece mais aqui em Orlândia? Meu pai tem dois irmãos, o Ademir Caldana, que é mais velho que meu pai, hoje mora em Ribeirão, e o Edson Caldana, que tem um comércio ali na Avenida 6, na Rua 6, né, ali próximo ao mini hospital do Caldana Magazine, a tia Silvia. O Edson é irmão do meu pai, né, e a família toda daqui dele. E também da parte da minha mãe, a minha mãe é Gonçalves, os irmãos da minha mãe também são todos daqui. Minha avó era a Dona Guinha, que muita gente deve conhecer ali da vila. E a minha mãe é a irmã da Bete A Costureira, que é dona minha Bete tia. Costureira. Sim, muito querida. A minha tia, o Milim do Espetim, que eu acho que é a pessoa mais famosa da família inteira. Exatamente. Parece Ele aquele. competindo com a dona Bete. Sim, Dá uma sim. briga boa. Eles são muito conhecidos. É só falar assim, as pacientes perguntam, né? Porque veio o sobrenome também, sabem que é daqui. E aí perguntam, eu falo assim, eu sou sobrinha do Milim do Espetinho. Todo mundo, nossa, todo mundo conhece ele, a tia Beta, né? E a minha mãe se chama Cecília. E meus pais se casaram em 87 e foram morar em Guaíra, porque na ocasião meu pai trabalhava na usina Guaíra. Meu pai trabalhou Usina. muito tempo aqui na usina Vale do Rosário, em Então, a outras atividade do seu usinas. pai ligada ao segmento Sim, sucroalcooleiro, de sim, usinas. sim. Trabalhou na Vale e depois foi para Depois foi para a Guaíra, usina Guaíra, trabalhar na usina Guaíra. isso. E por lá ele trabalhou por 16 anos. Tá. Aqui, ao todo, foram mais de 20 anos nesse ramo das usinas. Então, na verdade, você nasceu em Guaíra. Eu nasci em Guaíra, minha irmã também, e aí minha família ficou por lá 23 anos. Eu fiquei só 18, porque com 18 eu fui para Ribeirão para fazer faculdade, mas meus pais continuaram lá até 2010. E aí, em 2010 eles decidiram voltar, porque meu pai já tinha se aposentado. E aí meus avós eram vivos, né? E para ficar mais próximo a nós em Ribeirão, que a minha irmã também já estava em Ribeirão nessa época. Então, para ficar mais perto da gente, da família, eles retornaram para cá. Tá. Então, você tem familiares mais ligados a você que moram em Ribeirão e aqui em Orlândia, é isso? Sim, sim. E por incrível que pareça, em Guaíra eu não tenho família, só tenho muitos amigos. Amo lá, amo a cidade. Vou para lá sempre passear com os meus filhos, eles gostam de lá também. Mas não tenho família. Só fui criada lá, mas minha família é toda daqui. Quantos filhos você tem? Tenho dois. Dois filhos. Dois filhos. O Santiago tem 9 anos agora e o Antônio tem 1 ano e 3 meses. É um bebê. Agora, a sua trajetória estudantil natural, estudou lá o ensino fundamental, Sim, sim. fez uma parte do ensino médio, fez cursinho em Ribeirão Preto, que a grande maioria Não? da nossa juventude faz esse tipo de Pois procedimento. é. E aí você tentou odontologia ao mesmo tempo medicina. Conte para mim, você passou em importantes escolas de odontologia, mas insistiu e seguiu a sua carreira na medicina, é isso? Então, eu sempre conto essa história dizendo que eu nunca quis ser médica. E a verdade é essa, eu nunca planejei isso mesmo. Porque eu estudei em Guaíra no ensino público até a 8ª série, porque na minha época não existia o 9º ano ainda, né? E fiz o colegial como bolsista no COC de Guaíra, no Colégio Santa Luz. E quando chegou o terceiro colegial, eu decidi prestar psicologia, na verdade. Só que dentro da escola mesmo, professores me incentivavam a prestar medicina,
Porque, modéstia à parte, eu tinha boas notas, mas também não me achava um grande talento. Eu sabia o esforço, assim, violento que eu fazia para poder estudar e para tirar as notas que eu tirava. Você era aquela aluna que ficava na primeira fileira. Infelizmente eu era. Prestava uma Porque a minha irmã atenção nunca como foi. ninguém. A minha irmã tirava muito mais notas que eu e Aí ela. ficava atrás. Minha irmã não. Minha irmã é 5 anos mais nova que eu, mas a minha irmã é realmente muito inteligente. E eu venci pelo esforço, sabe assim? Eram horas e horas e horas e horas estudando. E aí aconteceu que no colegial essa professora conversava muito com os meus pais até. Falava assim, ela tem facilidade, ela poderia fazer e tal. Mas para a minha situação, veja bem, meu pai já era aposentado nessa época, a minha mãe era dona de casa, e eu tinha uma irmã mais nova ainda que ainda ia estudar. Então, a nossa renda para pagar um curso de medicina particular, totalmente inviável, que naquele Hoje tempo um já era curso de medicina fica entre 10 até uns 10 a 20 a 15, 15 mil 15 por reais. aí. É. Então vocês imaginam, né? Era naquela época, em 2005, que foi esse ano, era exato 5.600. E a escola fez um convênio com uma das faculdades de Marília, que era particular, e proporcionou a forma de prestar vestibular com inscrição com menor valor para alunos que eram bolsistas, né, para ter uma oportunidade de bolsa na faculdade também. Eu ganhei uma certa bolsa, mas não era total. Mesmo assim, eu ainda pagaria, naquela época, 3 mil reais por mês, que também era inviável, que também Agora, o que me chamou a atenção não é que no quis. primeiro momento você pensava em ser dentista, passou na USP, na Unesp e na Unicamp, em odontologia. Sim, aí o que aconteceu? Quando eu prestava psicologia, eu não passei nenhuma no Uhum. terceiro colegial. Prestei medicina em Marília, fiquei em 10º lugar, mas eu não quis ir. E ninguém acreditava, porque falou assim, você tá ficando maluca. Falei, É a mas eu não quero faculdade financiar, eu não tinha coragem. Unimar, né? Era Parece. na Unimar, uma Na excelente Unimar. faculdade, mas eu não tinha a menor coragem de assumir uma dívida de financiamento. Hoje, se fosse meu filho, eu incentivaria a assumir, sim. Se fosse na condição, né, eram outros tempos também, Uhum. e como não era o sonho da minha vida, eu falei assim, vale todo esse sacrifício, sacrificar toda a minha família e tudo? Eu acho que não. E aí eu não quis, fiquei estudando em casa até maio, mais ou menos, do ano seguinte, porque meu pai queria que eu fosse fazer cursinho em Ribeirão, como é de costume a nossa Sim. região, né? E eu falei, eu me recuso, eu não vou, eu vou estudar com os meus materiais em casa. Se hoje em dia eu já sou difícil, naquela época era pior, que eu era adolescente, né? E aí aconteceu que eu fiquei em casa e a escola me chamou para conversar. A mesma escola do colegial. Eu sou grata a eles para sempre, do Colégio Santa Luz. Um beijo para todo mundo e para todo mundo de lá, que eu tenho certeza que eles vão assistir e eles vão se lembrar como se fosse ontem desse dia. Eles me chamaram para conversar e eles falaram assim, Narma, a gente entende que você consegue estudar sozinha, que você se tranca no quarto, estuda, mas vai chegar uma hora que você vai ter dúvidas. Sim. E você precisa de alguém para te ajudar, não é assim. E aqui nós temos os professores e tal, e a gente gostaria muito que você voltasse, fizesse cursinho aqui, a gente dá mais um ano de bolsa, você não precisa comprar o material desse ano, estuda com os seus, mas acompanhe as aulas do terceiro colegial, porque em Guaíra não tinha cursinho, né? Sim. E eu assisti de novo as aulas do terceiro, que não era mais a minha turma já tinha toda ido embora, era a turma que era do segundo antes. E no final do ano, ao longo do ano, eu decidi prestar odontologia. Desisti de psicologia e falei, não, agora vai ser odontologia. Uma área da saúde que eu gosto também. Acho que eu vou ter paciência para lidar também com detalhes, né? Para Sim. ser bem minuciosa, é uma carreira muito bonita, vou fazer. E passei o ano estudando para odontologia, estudei bastante e no final do ano eu prestei USP, Unesp, Unicamp para odontologia. Escola pública, todas Sim, elas. sim. Prestei também FAMEMA, que era pública para medicina nesse ano, e a UFTM, que é a de Uberaba, Sim. mas não passei nenhuma das duas de medicina. E nas de odontologia eu fui para a segunda fase, estava fazendo as segundas fases, quando vi o anúncio do ProUni, que era uma grande ProUni é novidade. um financiamento do governo federal que Sim, permitiu muita gente como ela, que tinha dificuldades, de finalmente poder bancar uma escola particular sim, e realizar o sonho. sim, Então, o ProUni teve essa importância na sua vida. com certeza. Porque se não fosse assim, eu provavelmente não teria feito. Muitas pessoas da minha turma de faculdade, quando eu contava essa história, porque eu estudei com pessoas com uma condição financeira
Sim. muito, né, favorecida, e muitas vezes eu contava essa história entre amigos, e eles falavam assim, mas se você tivesse vindo fazer cursinho como seu pai queria, talvez você teria passado numa escola pública, e você também teria sido médica. Eu falei, mas a questão é, muitas vezes, quando você, dependendo de onde você vem, dependendo da sua condição e tudo, eu tive, sim, meus pais foram maravilhosos desde o início da vida, sempre me ensinaram a sonhar muito alto, sempre me deram muito suporte, mas aquela questão de, eu não vou sacrificar minha família para isso, porque não era meu sonho, assim, né? E aí eu pensava, não vale todo esse sacrifício por uma coisa que eu nem quero, não almejo tanto assim, eu posso ser muito feliz em outra área também. Então, quem vem dessa condição, eu sempre digo isso, Tarcísio, às vezes a gente critica um pouco alguns programas, algumas coisas que os outros Não, eu governos e aplaudo. tudo, Eu- mas eu acho que a pessoa que vem da periferia, muitas vezes ela não tem a permissão nem de sonhar. A verdade sem é essa. dúvida. Nem de se imaginar. Ela pensa, não é para mim uma coisa dessa. Não faz parte do meu universo ali. Então, eu Então, nunca. nessa linha de raciocínio que eu acho importante, quer dizer, havia a possibilidade de uma escola particular, a Barão de Mauá, que também é uma boa escola, até Sim, porque tem um núcleo, né, de sim, medicina muito forte em Ribeirão Preto, então sim, tem escolas particulares que também têm uma boa pegada, porque também tem bons mestres nesse sim, sentido. Então, nesse caso específico, né, aí que aconteceu, aí finalmente você ingressou, portanto, na Barão de Mauá. sim. Tá? E aí, na Barão de Mauá, você cursou com esse financiamento o curso 5 anos, não é isso? 6 anos. 6 anos, 6 anos. perfeitamente. Eu me inscrevi através da minha nota do Enem, que nessa época a minha nota do Enem, a redação me ajudou muito, eu tirei a nota máxima de redação naquela época, então a média, como é calculada a média, né, tinha dado uma nota alta, e eu fui contemplada em primeiro lugar com uma bolsa 100%. Olha que coisa, isso que é interessante. Você veja bem, existe um programa que incentiva financeiramente e tem outro programa para aquele aluno que se dedica, ele também é bonificado por isso. Sim. Enfim, você estava numa faculdade de medicina. Mas ainda não tinha as aprovações de odonto. E eu falei assim, Sim. eu vou, mas meu pai falou assim, agora você tem que ir. É, Você porque ganhou. Eu falei, ganhou. mas eu não sei. Ele falou, como não sabe? Eu falei, não sei, eu tenho, sei lá, não sei se é. Porque na minha concepção, naquele momento, medicina era algo assim, muito inalcançável, muito fora de realidade, muito mesmo. E aí eu pensava, vou entrar, vamos ver como que vai ser o começo. Se eu for aprovada nas outras, a gente vai pensar o que fazer. Na minha primeira semana de aula da faculdade, eu fui aprovada nas três, mas eu já tinha uma semana de curso e Aí já você tinha me gostou. apaixonado. E aí eu continuei, eu preferi continuar. E durante os 6 anos, tem o doutor Fernando, que é um pediatra, né? Sim, meu veterano. É seu Era meu veterano. veterano, ele era da turma 7 da Barão de Mauá. Hoje vamos formar esse ano a turma 27. Tá. E, Então, ele era turma 7 e eu era turma 9 da Barão de Mauá. e naturalmente, concluído o seu curso, com todo o seu esforço pessoal, me chamou a atenção que você foi aprovada para residência, que é uma etapa posterior à graduação. Sim, E é numa escola também importante, que é a FAMERP, que é a sim, Faculdade de Medicina, Hospital de Base São José do Rio Preto. Esse hospital tem a mesma importância que tem o Hospital das Clínicas aqui na região de Ribeirão Preto. São José do Rio Preto é uma cidade grande, é a região metropolitana de São José do Rio Preto, tem esse hospital como uma referência. E sim, aí, depois que você saiu, você prestou e foi aprovada para participar da residência no setor, ou no segmento, na sim, especialidade de ginecologia e obstetrícia, é isso? sim, E sim. ficou lá em São Foram José do três Rio anos. Preto durante quanto tempo? Foram 3 anos. Três Eu fiquei anos. até o início de 2016, que o curso termina sempre em fevereiro, né? As novas turmas começam em março. Eu fiquei até início de 2016, mas nessa época quando eu terminei, eu já estava contratada pela prefeitura de Morro Agudo nessa época. E aí, assim que eu saí, eu já fui para lá. Agora, uma coisa que me chama a atenção é aquela pergunta que a gente tem que fazer. Você entrou com a dúvida se medicina seria o seu sonho, ficou 2, 3 meses, foi seduzida, no bom sentido, Sim. naturalmente tocou a sua vida, e a gente faz aquela pergunta: por que você quis se especializar no segmento de ginecologia e obstetrícia? O que te levou a fazer essa opção? Algum mestre que era seu orientador? Alguma pessoa que te inspirou nesse sentido? É,
eu também me perguntei isso muitas vezes, porque as próprias pacientes perguntam: "Nossa, é uma profissão assim, né, é tão corrida, tanto serviço", mas hoje eu acredito que 2 coisas foram determinantes para eu fazer ginecologia. Uma era que um dos médicos que eu mais admiro na vida, que é um médico de São José do Rio Preto, mas ele atua em Guaíra, que é o doutor Sérgio Munia, muito querido, um grande médico que resolvia muitas situações da população e tudo. Ele sempre ajudou muito a minha família. Então a gente ouvia como uma pessoa muito competente, né, e muito capaz, e realmente ele é. E agora, depois de formado, eu tenho certeza absoluta disso. Tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele por um período. Então, ele era uma grande inspiração também. Naturalmente, desse segmento Da da ginecologia, especialidade da isso, da ginecologia. ginecologia obstetrícia. Aliás, eu imagino que você tenha feito um esforço para ser aprovada para fazer residência lá, porque sabia da figura desse médico ou você não sabia que ele. Sim, ele fez faculdade lá e residência lá. Perfeito. Então, e também era um hospital que tinha uma grande divisão de subespecialidades da ginecologia dentro dela já. A gente passava em ginecologia endócrina, exames de imagem, uroginecologia, então uma formação geral, mas bem completa também. Né, coisa que outros serviços às vezes ficam mais focados em obstetrícia, outros, e aí lá tinha uma formação cirúrgica muito boa também. E eu quis. E o caminho sem volta foi ter feito um parto normal no quarto ano, e depois disso, No quarto ano você já no realizou. quarto ano. Porque eu pentelhava literalmente o pessoal da maternidade lá da Santa Casa, que era o nosso hospital escola, né? A Santa Casa de Ribeirão. Eu ficava perto deles e acompanhando ali. Chegou um dia que o chefe me permitiu fazer um parto normal, com ele supervisionando, lógico, porque eu ainda era aluna. Mas foi um caminho sem volta. Eu falei: "Meu Deus, isso é muito legal". Pra te falar bem a verdade, é o momento que eu nem em oração eu acho que eu me sinto tão perto de Deus do que quando num É, parto. gerar vida É é muito muito não gratificante. tem palavras, é muito Agora, bom. doutora, para que a gente, daqui a pouco nós vamos detalhar profissionalmente a sua Sim. atividade, é importante que a gente faça uma diferenciação para quem está nos vendo, né? Uhum. A criança nasceu, pediatria, pré-natal, ginecologia, obstetrícia. Qual é a diferença entre esses três segmentos propriamente dito? Explique para nós de maneira simples, Uhum. sem muita Sim, técnica, sim, para que nós possamos entender. sim. A obstetrícia lida com a parte da gestação, com o pré-natal, com o acompanhamento do pré-natal e com o nascimento, com a parte materna principalmente, né. Mas acaba que a medicina fetal também é do ginecologista, né, a saúde do feto enquanto dentro do útero é nossa também. Então a gente faz todo esse acompanhamento, faz parte do nascimento, e assim que a criança nasce, quem recepciona, a gente claramente passa para o pediatra. E o pediatra que faz a primeira recepção, os primeiros exames físicos, as primeiras medições ali, né, dá a primeira assistência e acompanha a criança por toda a infância. E aí é pediatria. A pediatria acompanha a criança desde o momento do nascimento até. E aí varia um pouco, né, da definição. Geralmente, para a Organização Mundial de Saúde, a criança ou o adolescente deve ser acompanhado pelo pediatra até os 19 anos. Mas para a Sociedade Brasileira de Pediatria, salvo engano, normalmente eles atendem até os 12 ou até os 16, depende do serviço. E a ginecologia e obstetrícia a ginecologia fica por conta da saúde da mulher como um todo. Mas nada impede de a gente atender crianças muitas vezes nesse sentido, porque acontece de algumas crianças terem infecção urinária de repetição, de terem alguma secreção, alguma coceira. Então, muitas vezes, o desenvolvimento precoce de pelos, de mamas, né, antes da idade, a menstruação antecipada ou atrasada. Então, muitas vezes, a gente acaba atendendo crianças também, quando o tema é ligado à saúde da mulher, à saúde reprodutiva, vamos dizer assim, e órgãos genitais. Mas a pediatria a gente segue em paralelo ali. Muitas às vezes as adolescentes têm ali por volta de 12 anos, ainda não menstruaram, mas já têm um desenvolvimento
sentido físico, né? Já começa a Sim. ter o desenvolvimento. Então, as famílias ficam sempre em dúvida se vão passar com a gente ou com o pediatra. E eu até aconselho, não puxando sardinha para minha especialidade, mas eu até aconselho que passe com o ginecologista para adolescente ali já começar a criar uma confiança, já entender, já não ser aquele choque da primeira consulta de, meu Deus, vai me examinar, eu vou ter que tirar a roupa, eu vou ter, sabe, aquele, né? Nas primeiras São consultas, tabus e barreiras, né? e é muito complicado mesmo. É para todas nós, as primeiras, é inesquecível a primeira consulta, né? Que a gente sempre fica com muita vergonha, com muita timidez, até mesmo de contar alguns assuntos, porque são muito íntimos, né? Mas, Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e até conversando antes, o perfil que você passa da sua atividade, é que você tem uma satisfação pessoal de atender saúde pública, sim, né? A gente vê SUS, muitas vezes prefeituras. sim, Isso é muito difícil, não que nem todo médico que não queira fazer isso, não é sim, isso. Eu estou dizendo que, pelo menos aqui em Orlândia, o retorno que a gente tem, os comentários que a gente tem, é de que quando você exerce seu trabalho, você tem muito cuidado com as pessoas, muita atenção. Em quais cidades você já atuou e quais cidades que você ainda atua dentro da saúde pública? Eu sei que você tem o seu consultório, sim. mas gostaria primeiro que você Uhum, falasse de saúde pública. Fica para mim a impressão que é uma forma de você pagar exatamente. aquilo do tal da nota do Enem e a possibilidade do ProUni, que no fundo você acabou não usando, que era 100% em função do que você colocou. É. Mas isso é uma coisa que eu estou errado em imaginar isso Não, ou não? não está completamente certo. Acredito pela sua experiência com o meio público, né? Você já percebeu isso rápido. E é verdade, sem demagogia nenhuma. Eu sempre, a nossa formação, a formação de todo profissional de saúde, sempre envolve muito a saúde pública, porque geralmente é onde a gente exerce os primeiros atendimentos, os hospitais escola, né? Os ambulatórios escola. Mas eu gosto muito de saúde pública, gosto mesmo. Fico muito preocupada com questões às vezes que envolvem saúde pública, como algumas políticas, por exemplo, anticoncepção na adolescência, que é algo que fala muito sobre isso, né? Que a gente tem que caprichar nisso daí para poder garantir que essas meninas tenham um projeto de vida, tenham um futuro, né? E a gente pode falar disso depois. E também, às vezes, o paciente do SUS está acostumado que vai ser uma massa que vai atender ali, vai ser um monte de gente que vai ser rapidinho, e ginecologia, ao meu ver, não tem muito como ser rápido. Primeiro que eu sou bem devagar, quem já passou comigo sabe que eu sou muito devagar, mas eu também gosto muito de conversar, porque eu acho que faz parte da consulta. Às vezes, a hora que ela tá entrando, eu já tô ali observando como que ela tá. Eu já vou chamar na porta, porque eu gosto de ver ela chegando. Gosto de ver como ela tá andando, e aí já vou percebendo quem veio junto, como que estão as coisas. Sem dúvida. E, e eu não, o problema de gostar do que faz é que você acaba fazendo muito, né? Você acaba É. trabalhando demais, porque eu só sinto o peso do cansaço do dia a hora que eu chego no carro, a hora que eu me lembro dos meus filhos que estão me esperando, do meu marido, do meu pai, da minha mãe. Mas é muito gostoso. Eu já trabalhei na saúde pública em algumas cidades. Quais delas? Eu Morro comecei em Agudo foi Morro a Agudo. primeira. Morro Aham. Agudo foi a primeira. Eu trabalhei lá desde que eu terminei a faculdade, desde 2012. No finalzinho já, que eu já tinha o CRM, eu já dava plantões no pronto-socorro de lá. Fiquei lá até 2018 e tive consultório lá, trabalhei na saúde pública, no Santo Inácio, No distrito naquele de Santo distrito, era Inácio. muito Grande Santo bom. Eu Inácio. amava. Nossa, era muito bom. E atendi em todos os postos de Morro Agudo, às vezes era direcionado para um, para outro, né? Eu gostava muito. Depois disso, eu atendi no Hospital de Bebedouro, no Júlia, que era um hospital regional de lá. Dei muito plantão de obstetrícia lá. Eh, Em Franca, na Unifacef, quando eu fui docente, a gente atendia na Ah, você unidade deu de aula saúde. lá? Sim, eu dei aula lá Ah, em 2019, perfeito. pelo concurso. E que mais? Orlândia, já atendi antes, aqui em outra época, eu atendi em 2017, 18, no mini hospital, naquela outra época. Já tive a satisfação de trabalhar em Guaíra, pelo SUS, por alguns meses, numa gestão anterior. E Ribeirão Preto, né? Fiquei 6 anos e meio na faculdade, na Barão de Mauá, como docente, e isso fazia com que a gente atendesse na rede pública de lá. Então, atendia Jardim Aeroporto, Simeone,
o Dutra, que é próximo do Ipiranga ali, áreas de favela, situações bem diferentes, uma central de DST, de doenças sexualmente transmissíveis, a gente fazia isso também. Olhando a doutora falar desse jeito, é uma especialista em lidar com pessoas, né? Porque você, Ó, natural, né? não sei. Claro, não, até porque, né, no caso, e você foi muito feliz de afirmar, eu não sei quem está me vendo se concorda, o trato, né, principalmente da mulher, que tem aquela dificuldade. Nós somos de uma criação que a gente aprendia as coisas fora de casa, né? Sim, Eu, por exemplo, geração com 67 no lombo hoje, a gente aprendia fora, né? Isso tem sim, mudado sim, mas ainda continuam esses tabus. Por sim, falar nisso, a gente gostaria de aproveitar toda essa parte do programa agora, trazendo alguns temas que eu considero muito importantes. sim, Estamos finalizando o mês de março, sim. mês da mulher, o câncer de colo de útero. E, aliás, a doutora, para quem não sabe, vivenciou um problema pessoal. Conte para nós a importância, como ele aparece, a prevenção e também esse drama pessoal que, sem querer, né, aconteceu na sua vida, doutora. Eu É, acho importante isso, que é um testemunho que vale a pena a gente acompanhar. sim. E eu falo abertamente sobre isso porque é um tipo de câncer que já começa com um preconceito. Existe esse pensamento sobre o câncer de colo de útero ter uma associação com uma doença sexualmente transmissível e muitas vezes significar um comportamento da paciente, enfim, né? Mas vou começar falando disso contando como foi a minha descoberta. Eu faço Papa Nicolau todos os anos, eu fazia desde os 21 anos, com o Dr. Sérgio Munia, de Guaíra. Fiz todos os anos com ele. Depois, com essas histórias de mudar de cidade, de trabalhar em outro lugar, né? A gente vai mudando e tudo. Mas sempre fiz todos os anos. Fiz um dos anos da residência, eu não fiz. Depois, 2020, que era o ano de pandemia, que foi muito complicado porque estava muita coisa fechada, nada funcionava. Eu fiz no final do ano, que eu estava morando em Ribeirão. Fiz em dezembro. E depois, 2021, eu não fiz. Foi um ano que foi muito conturbado profissionalmente, eu não consegui tempo de fazer. Falei, bom, virando o ano, vou começar a fazer. E aí, 2022, eu fiz alguns exames de laboratório, fiz os exames de imagem, e mais ou menos por volta de julho de 2022, estava acompanhando os meus pais nos exames anuais dele, porque eles fazem exames em Sim, Barretos ainda, porque o convênio deles ainda é o de Guaíra, né, por causa da usina e tudo mais. sim. E todos os anos eu levo os meus pais para lá para fazer exame. Eu marco um dia todo, eu falo, hoje nós vamos fazer exames. E eles falam assim, nossa, para que isso? É muito exagerado. Eu falo, não sou, não. A gente tem que cuidar. Não é verdade? Se Sem a dúvida. gente detectar precocemente, tudo pode ser diferente, a gente consegue dar jeito para muita coisa. E numa dessa eu estava um dia antes de levar os meus pais para Barretos para fazer esses exames e faltava o Papa Nicolau. E pensei, nossa, eu estou junto de enfermeiras, de médicos todos os dias, em todos os lugares que eu trabalho, e eu não pedi para ninguém coletar o meu Papa Nicolau. E eu vou contar aqui publicamente uma coisa que eu não tenho vergonha de contar. Eu fiz o meu próprio Papa Nicolau num espelhinho de sobrancelha, aquele que aumenta a imagem, no banheiro da minha casa. Tinha uma banheira e tinha o vaso, eu sentei, posicionei e tudo mais, vi ali mais ou menos, porque não dá para ver direito. E pensei na hora que eu estava passando a escovinha, eu falei assim, que exame mais porco, porque eu faço exame todo mundo direitinho, Sim. examinando, e justo o meu, eu não pedi para ninguém fazer. Falei, é melhor esse do que nada. Eu tenho certeza que eu encaixei direitinho. Eu vou levar para Barretos e vou fazer esse particular, porque para levar no convênio, autorizar, não sei o quê, achei muito trabalhoso, já que eu ia para um Ou seja, serviço. colheu o material. Colhi o material, levei. Aí, depois de uma semana, o laboratório entrou em contato comigo dizendo que tinha uma alteração grave no exame. Apareceu lesão de alto grau, que é um indicativo de uma lesão que pode ser algo relacionado a câncer de colo de útero. E na hora que a atendente falou comigo, eu falei assim: olha, mas muito estranho, porque eu não sinto nada. Eu não tenho corrimento, eu não tenho dor, eu não tenho sangramento, não tenho nada. Eu Silencioso. acho que a gente podia ver se essa lâmina não foi trocada, porque pode ser que a pessoa que está doente está por aí sem saber, né? Aí ela me enviou uma foto com a minha letra, com as minhas iniciais. Ela falou: não, a gente analisou e realmente é a sua. Você quer vir buscar a lâmina para analisar em outro lugar? Eu falei: não, não, eu confio, né? E fiquei com aquela informação, não contei para os meus pais para não criar um Alarmar. alarme.
E fiquei pensando, quem vai fazer isso por mim agora? Em quem eu vou confiar? Porque eu conheço vários colegas de vários lugares e era férias de julho, os meus colegas que trabalhavam comigo na faculdade estavam viajando, um estava em lua de mel, o outro estava viajando. Falei, quem eu vou. Aí eu pensei, quem é especialista nisso é uma professora minha falecida recentemente, infelizmente, a doutora Lúcia Buchala, de São José do Rio Preto, que é especialista em colposcopia, que é o exame que se faz a seguir do Papa Nicolau alterado, como se fosse um microscópio que a gente olha no colo do útero e ele fica ampliado 40 vezes. A gente vê ele grandão. O normal é pequenininho, né? E a gente vê ele bem grandão, aplica o ácido acético, que é como se fosse um líquido, né? Depois aplica o iodo, e aquela área que der alterada, a gente tem que remover um fragmento, fazer uma biópsia, para poder ter certeza do diagnóstico e a gente saber até onde essa lesão existe, se ela é mais superficial, se ela é mais profunda. E quando eu fui fazer esse exame, a doutora Lúcia falou assim: há quantos anos que você não faz exame? Eu falei, uai, doutora, 1 ano e 5 meses, que é aquele exame que eu deixei na mesa da senhora. Ela falou, mas não é possível, está muito grande. Ele faz como se fosse parece uma nata. Sabe quando criança pequena fica com leite aderido na gengiva, assim, leite grudado? Parece aquilo, só que grudado no colo do útero. E na parte inferior do meu colo tinha uma lesão grande, branca, mais clara do que o rosado normal do colo. E ela falou: olha, eu vou fazer 4 pontos de biópsia, você leva nesse laboratório que eu conheço o patologista, vou pedir urgência para ele e a gente dá um jeito de te operar. Mas eu tinha o convênio de Ribeirão. A essa altura, quando saiu a biópsia, o meu amigo, meu querido, meu salvador, meu amigo Dr. Guilherme Luna Martinez, que é um ginecologista de Ribeirão, que era professor comigo na Barão, ele ainda é professor, eu Sim. que não sou mais. E ele é especialista em câncer ginecológico, tanto mama quanto oncopelve, né, da Sim. parte de ovários e tal. E eu mandei o resultado para ele pelo WhatsApp. A hora que eu vi o laudo da biópsia, que eu vi que era realmente uma lesão, era um interrogado carcinoma, eu falei, não é possível. Eu só encaminhei para ele e ele me mandou um áudio assim, dizendo assim: ah, mas quem que é essa paciente? Aí eu falei, olha quem é a paciente. Ele não percebeu, ele viu meu nome lá em cima, ele achou que era nome de solicitante, que sempre sai nosso nome, né, Sim. e aí ele falou assim: olha, passa no consultório na segunda, que a gente conversa, fica calma, não é nada demais, você já sabe e tal. Eu falei, mas estar do outro lado não é muito confortável, né? É muito diferente de você experienciar uma questão dessa. E quando eu fui até o consultório, ele agilizou bastante a questão da cirurgia, porque qual era a conduta? Remover o colo do útero. Vou mostrar aqui para Isso. vocês. Trazer a câmera enquanto isso. É, Aliás, para quebrar o gelo da narrativa, me chama a atenção o nome desse exame, Papa Nicolau. O ah, que, que o Papa tem a ver com esse exame? não é bem o Não Papa, tem nada a ver o não. Papa. É O só para Papa, quebrar o gelo, coitado, viu, não tem doutor? nada a ver. Não, se eu não me engano, é um pesquisador alemão que descobriu que capturando células iniciais daqui do colo do útero, ele poderia detectar a alteração, né? Ele começou em camundongas e depois foi evoluindo e tudo. Foi Mas só é o para sobrenome descontrair. dele que é Papa Nicolau com K, ainda bem diferente. Então tá bom. Mas enfim. E aí, qual é a história? A lesão é detectada aqui, se a gente for pensar aqui no útero, esse é o colo do útero, essa porção. É como se fosse uma pera, né? É, como se Aquela fosse uma parte de pera, cima como da se fosse uma pera. pera invertida, né? Aqui nós teríamos as trompas, né? Assim, numa ilustração bem Trompas de didática. falópio. Isso, É, eu isso. lembro isso de É, isso biologia ainda. mesmo, ó, isso mesmo, bom aluno, isso aí. E aqui os ovários, né? E eles são exatamente desse tamanho, assim, na normalidade, um útero também, até um pouco menor para mulheres que ainda não tiveram filhos. E aqui é o colo do útero. Qual é a visão que a gente tem num exame um exame ginecológico, né? A gente passa esse aqui, que é o espéculo, tão temido espéculo, a gente não precisa ter medo dele. Ele é como se fosse, a gente falou o bico de pato, né? Porque é um instrumento descartável, e a gente introduz na vagina, porque as paredes da vagina ficam Sim. juntas, a gente introduz, gira e abre um pouquinho para poder visualizar o colo do útero, que a gente encaixa ele aqui. E quando a gente vê o colo do útero, a gente vê ele exatamente assim, né, num tom rosado, como se fosse a parte interna da nossa boca, na mesma textura, na mesma consistência. E qual é como é feito o Papa Nicolau? A gente pode fazer de 2 maneiras. Uma é a maneira convencional, que tem uma espátula, como se fosse um palito de picolé mesmo, aquele mesmo material,
chama espátula de Aires, a própria. Eu não consegui encontrar uma em casa para trazer. Mas a gente passa aqui em torno de todo o colo do útero para capturar essas células. E depois, com essa escovinha, que é a Cytobrush, a gente introduz no colo do útero. Cadê? Aí. A gente introduz no colo e gira para capturar as células de outro tipo de tecido que tem lá dentro. A gente retira, passa tudo numa lâmina, num material e envia para o laboratório. Aqui em Orlândia, só um parênteses, aqui em Orlândia nós temos convênio com o Hospital de Amor de Barretos, que é uma grande vantagem, porque o instrumento utilizado é esse daqui, que é uma escovinha que ela já tem as duas coisas na mesma. Já faz Ela uma faz os tarefa dois só. serviços numa só. Então, além de ter essa, eu não vou conseguir encaixar essa, mas a gente faz assim, ó, e aí ela já captura as células daqui e internamente, e depois a gente desconecta essa parte e coloca num líquido, que próprio, que já vem de lá, para a gente colocar, tampa, e ele é mais sensível, ele captura mais rápido a lesão de câncer de colo de útero, né? Uma lesão suspeita, enfim. Ele consegue detectar com mais facilidade do que o outro tipo de exame. Agora, uma coisa que me chama a atenção, o seu filho mais novo tem que idade? Ele tem 1 ano e 3 meses agora. Esse fato do câncer que você teve, quando foi? Foi antes, foi em 2022. E aí a lesão era como se estivesse aqui. Então, qual foi o planejamento do Dr. Guilherme Tudo comigo? isso para dizer que, mesmo com o seu problema, você Sim, fez o procedimento e sim. não te atrapalhou A ideia é remover como se fosse um fragmento aqui, essa tampinha. Eu sempre explico para as pacientes, é como se tirasse uma tampinha aqui do colo do útero e com a ideia de retirar a lesão por completo. Depois que essa amostra desse fragmento do colo do útero fosse analisada no laboratório, eles iam dizer para a gente se tirou a lesão por inteiro, se foi tirada por inteiro, ou se ficou algum fragmento aqui dentro. E aí, se ficou, a gente ia entender que era um câncer invasor e nós precisaríamos partir para quimioterapia, enfim, né, para outras formas de tratamento. Mas eu tive a grande sorte na vida de fazer um Papa Nicolau a tempo. E nós temos, naturalmente, a vacina para evitar esse tipo de coisa. Sim. Só que continua a acontecer os casos, né? Sim. A minha geração... O que está acontecendo? A outra geração não tinha vacina, essa tem. Pois é. E não aproveita Não, como deveria infelizmente. aproveitar. Eu tenho 37 anos, a vacina começou a existir quando eu tinha por volta dos 16, 17 anos, mas já era para crianças de 9 anos. Qual a idade que se faz a Hoje, aplicação da vacina para homem e para para mulher? meninas a partir de 9 anos de idade e para meninos a partir de 11. Mas isso vai mudar, acredito que vai ser mais precoce para meninos também. Porque qual é a intenção? Que a vacina chegue primeiro de qualquer contato com o vírus, antes de qualquer contato sexual, de qualquer coisa desse tipo. Porque aí sim a vacina tem a eficácia plena dela de que vai conseguir neutralizar o vírus para que ele não faça lesão no colo do útero, nem câncer de pênis, nem na vagina e nem na vulva, né, que é a parte externa. Mas na minha época não existia essa vacina, muito menos pelo SUS. Mas eu cheguei a tomar. Eu tomei, só que depois, particular, eu já era médica quando tomei, mas cheguei a tomar. Existe a vacina do SUS, ela é quadrivalente, né? Ela pega 4 tipos de vírus que mais são prevalentes na nossa população e que provocam câncer de colo. E existe a nonavalente, que só tem no sistema privado, que tem esses 4 subtipos e outros 5, mas para outros subtipos que não tem tanta ligação com câncer de colo, mas ela é comercializada também. Agora, essa não adesão dos pais, porque são os pais que devem estimular os filhos, Sim. alguma coisa de preconceito? O que é isso que pois acontece? É, Tarcísio, Ou então, curioso. não vou fazer isso porque senão eles vão achar que está liberado, eles vão começar a ter relação antes daquilo que é normal? Exato. O que é isso que acontece, doutor? Exato. Olha, eu posso até comparar, quando eu terminei a residência em 2016, que eu trabalhava basicamente na rede pública de Morro Agudo, eles descartavam vacinas vencidas. Precisavam devolver vacinas vencidas porque não eram utilizadas. Não por falha das equipes, porque lá eles têm um trabalho de medicina da família perfeito, né, de fazer todo um acompanhamento desde aquela época. E mesmo conectando com as famílias, conversando, criando uma confiança, as famílias pensavam assim, mas eu vou antecipar, aí eu vou incentivar, não vou fazer a vacina. Mas isso aí também vai dar vacina de HPV agora, que ela só tem 9 anos. Isso aí ela vai demorar quase 10 anos. Que fique, portanto, esse recado para você que está nos vendo, o pai e a mãe, né?
que é o contrário, isso na verdade está prevenindo contra E é um uma câncer situação. totalmente evitável, né? É, Totalmente não, porque, continuando a minha história, quando chegou o laudo do anátomo patológico do patologista, né, do final da cirurgia mesmo, eu tive duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que a lesão havia sido retirada por por completo. completo. E eu não precisei de fazer nenhum tratamento extra, nem nada. Graças a Deus, fui curada e eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não era causado por HPV. E isso foi uma notícia ruim, porque se fosse um tumor causado por HPV, a gente sabe que a evolução dele é muito lenta, que mesmo se eu aplicasse a vacina agora, ele poderia neutralizar em partes a capacidade dele de fazer uma nova lesão, mas no meu caso foi uma mutação celular. Foi um tumor de células epidermoides e bem agressivo, porque tem um índice que se analisa para ver taxa de replicação de célula. Quando ele é acima de 60, ele já é considerado um tumor agressivo, em qualquer tumor. E o meu já era acima de 80. Perfeito. Então, eu fiquei preocupada se isso poderia aparecer novamente, mas fazendo todos os acompanhamentos a cada 6 meses agora, graças a Deus não tive recidiva e Outro tive. tipo de câncer que também preocupa, né? Esse historicamente, muito mais até com o colo de útero, que não existisse, é que Uhum, agora está se vendo com maior foco, né? É sim, a questão do situação do câncer de mama. sim. Tem melhorado os percentuais? As mulheres têm feito esses exames? Como é que é a sua avaliação como profissional da área com respeito ao cuidado das mulheres quanto ao câncer de mama, doutora? O câncer de mama assusta muito mais. Eu percebo que as mulheres procuram o serviço com muito mais urgência quando a gente está falando de lesões na mama do que quando a gente fala sobre colo de útero. Para você ter uma ideia de como a gente tem o convênio com o Hospital do Amor, município de Orlândia, assim que o Papa Nicolau é analisado lá e tem alguma alteração que mereça a colposcopia, que necessite de fazer esse exame complementar, o próprio hospital convoca a paciente. Ele avisa rapidamente a unidade de saúde para que elas sejam convocadas. Muitas se recusam a fazer, porque falam: ah, esse exame eu acho que eu vou refazer com o meu médico. E é bem difícil de Difícil. você duvidar, né? Assim, num primeiro momento, eu também duvidei, porque eu não sentia nada. E era uma lesão que, se eu tivesse esperado 3 anos para fazer um Papa Nicolau, eu não sei se eu estaria aqui. Então, né, agora, sobre a mama, as pessoas têm um certo medo maior da lesão, porque a gente vê muitas pacientes jovens e muitas mortes acontecendo. Inclusive, ele já superou o câncer de pele em mortes femininas, e isso é muito triste, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que se faz mais diagnóstico, porque tem mais exames, tem uma cobertura maior. Agora, graças a Deus, o governo todo, como um todo no país, entendeu que é a partir dos 40 que deve ser feita a mamografia, Anteciparam, né? que antes era a partir dos 50 só, né? E hoje em dia mulheres muito jovens têm. E, mas ao mesmo tempo existe ainda um tabu também a respeito do exame da mamografia, de ter dor, de É ter, isso que as mulheres reclamam muito, né? de Quando eu vejo aquelas comprimir. imagens, assusta, né? De que vai comprimir, de que vai apertar, vai doer. Mas hoje em dia, os mamógrafos, né, os aparelhos, eles são digitais. Há uns 15 anos antes, eles eram como se fosse um raio-x, então realmente precisava comprimir mais. Mas hoje em dia, como é imagem digital, até para a gente analisar é muito melhor, até para o médico ver, ele detecta muito mais tipos de lesão e não justifica não fazer a dor. Se você tem dor, é melhor que você tome um analgésico antes, você é mais sensível, mas vai fazer, não tem a possibilidade de não fazer, porque para câncer é o melhor exame. Agora, na sua opinião, qual a melhor idade para uma adolescente procurar a parte, um atendimento com um ginecologista? Na sua opinião, o que você recomendaria, que você acha a idade ideal? Até porque há uma precocidade sexual e, Sim, portanto, aquela idade que talvez no passado fosse ideal, hoje deve ter sido antecipada, né? sim, Até porque, também não sei por que razão, não sei se é o uso de hormônio, tem umas teorias aí, não são teorias da sim, conspiração, sim, mas parece que existe. está antecipando essa questão da primeira menstruação, né, doutora? Sim. Qual seria, portanto, a idade ideal? Então, isso varia muito de cada família, né, da concepção de cada família, mas às vezes a paciente vem sozinha
já quando teve a primeira relação, bem depois, ou tem algumas que vêm só depois do casamento, mas a questão nem é sobre saúde sexual propriamente dita, né? A ideia é a saúde da mulher como um todo. Como tudo. Então, o que eu aconselharia é que fosse ali na pré-adolescência mesmo, ao Que menor. idade? Difícil dizer, mas por exemplo, a idade média de primeira menstruação, né, que a gente chama de menarca, que nós temos hoje em dia, é entre 9 e 13 anos. Então, os primeiros sinais de puberdade, eu acredito que seja interessante as mães já procurarem o nosso serviço, para que a paciente já comece a fazer os primeiros exames e ela, como eu disse antes, se familiarize com a questão do ginecologista, não pensar que é uma coisa que sempre vai ser vergonhoso, sempre vai ser complicado, né? Entender que existe uma intimidade ali, que a gente vai preservar, que existe respeito, né? Que muitas vezes a gente vai querer saber sobre outras questões, não só nesse ponto da sexualidade, enfim, né? Todo mundo tem um pouco de receio sobre isso, mas quanto antes, melhor, até mesmo porque, como eu sempre digo, a anticoncepção precisa vir antes da primeira relação. A gente não deve esperar acontecer para depois pensar em um método, pensar numa estratégia, porque pode ser tarde, Pode né? ser Na tarde. primeira relação pode acontecer, E e nessa aí? linha, os métodos contraceptivos. A Sim, famosa e conhecida pílula, quais são as variações que nós temos hoje? Tem até aquela pílula do dia seguinte, sim. quando é fruto de alguma relação sexual não consentida, ou então Ou muita quando gente que falha outro comete. método, Quais seriam os métodos atuais que se tem? eu trouxe algumas opções. Vamos mostrar então. Então, a gente tem como mais convencional a pílula, né? Que a gente tem os comprimidos, que a gente tem várias doses, nós temos vários formatos de hormônio, várias configurações aí, para todas as idades, de acordo com a Só idade, mostrando aí. de acordo com a Tem uma idade. cartela grande. É, Toma durante certo período, explica normalmente, didaticamente. normalmente elas têm 21 comprimidos e existe uma pausa de 7 dias sem comprimido para que haja o fluxo menstrual, né, que não é uma menstruação de verdade, mas é uma menstruação ali, e a paciente tem o sangramento, ou ela pode escolher não menstruar, pode emendar, tomar contínuo, direto. Existe o de 24 pílulas, existem várias configurações, só com progesterona ou com estrogênio, com vários outros tipos de progesterona para mudar o tipo de hormônio. Então, hoje em dia tem bastante variedade, vários preços, e o ciclo 21, que é o com etinoestradiol e levonorgestrel, tem no SUS. Outra coisa, sobre pílula, parece que não é bom ficar tomando pílula direto. O que tem a ver isso? Por exemplo, tem que dar uma folga de vez em quando? Explica isso. Não, até que não. Até que não. Não, a gente sabe que tomar por longos anos, por exemplo, a paciente começou ali na adolescência e ela vai decidir por ter filhos, às vezes depois dos 35 anos, que é a média atual, né? Então, ela pode simplesmente tomar a mesma pílula, ela não perde a eficácia de tomar muito tempo, de fazer uso por um período prolongado. A gente não tem problemas de atrapalhar a fertilidade caso ela use por um período prolongado. Com a pílula, a gente não tem esse problema. Agora, com o injetável, que eu trouxe só uma seringa para eu me lembrar de falar, Esse injetável é o quê? nós temos a injeção anticoncepcional. Tem Bom. uma que é dada todos os meses, que ela é de estrogênio e progesterona, e existe uma que é a cada 3 meses. Ou seja, a mulher, ao invés de ficar tomando a pílula, toma essa injeção. Porque muita gente esquece a pílula, o ideal é tomar sempre no mesmo horário, para que o hormônio tenha uma periodicidade certa no organismo, né? Mas isso Evitar não cria uma carga exagerada de proteção, entre aspas? o injetável. No injetável? Qual é Então, o problema do o injetável? problema do injetável é que, por exemplo, a injeção de 3 meses, né, que é a trimestral, que é a medroxiprogesterona, inclusive tem no SUS, ela tem uma eficácia tão boa quanto o anticoncepcional, no sentido de proteger de gravidez, né, de evitar uma gestação, mas ela é um medicamento de depósito. Então, não quer dizer que se eu usar, por exemplo, por um ano e depois falar assim, agora eu quero engravidar, que a gente vai suspender o uso e a menstruação vai retornar. Às vezes ela pode demorar, às vezes pode atrapalhar um pouco. Ela atrapalha um pouco, esse hormônio atrapalha um pouco a absorção de cálcio nos ossos, pode atrapalhar também a questão do metabolismo dos carboidratos e fazer um ganho de peso. A própria bula diz que pode se engordar até 6 quilos por ano com o uso da injeção trimestral. Existem as exceções. Resumindo, a mais tranquila seria a pílula em relação a essa.
um pouco melhor. Mas Tá. por que ainda existe a injeção, já que ela não é tão boa assim? Se a gente for pensar numa adolescente de 12 anos, como a gente vai fazer para ela tomar uma pílula todos os dias? Sem Concordo. supervisão, não dá para garantir que, não por falta de entendimento, mas porque ela também não entende a gravidade Entendi. ainda, né? Adolescente. Então, a Perfeito. injeção dá um pouco mais de segurança, porque para as famílias é melhor que ela faça uma ação a cada 4 vezes por ano do que diariamente, Perfeito. né? Então, por isso. Depois disso, nós temos o DIU de cobre, que a gente tem duas versões que não tem hormônio nenhum, também tem no SUS. Essa versão aqui que Esse é. DIU, Ai, minha mão tá suja. ele é. Esse daqui que é o DIU de cobre, que é Isso uma. fica interno, essa Fica parte. O que interno. fica fora é esse É rabinho só aí. esse fiozinho, só a pontinha do fio aqui, Tá. né? E aqui nós E temos essa ponta dele, é nylon. não, estou dizendo a parte que tem hormônio, é a parte que É, teria. esse DIU aqui, o DIU de cobre, não tem hormônio nenhum. Ah, Então, por tá. exemplo, uma paciente que já. Esse aqui é o mini DIU de cobre, que ele é mais indicado para pacientes que ainda não tiveram filhos, porque o útero ainda tem um tamanho menorzinho. Depois das Hum, gestações, ele fica maior. perfeito. E existe uma chance menor de esse aqui sair do lugar, de falhar, o mini DIU, mas esse não é disponibilizado pelo SUS. O que é o convencional, que é o DIU de cobre, que não tem hormônios. Então, o paciente já fez um tratamento oncológico, a paciente é hipertensa, grave, teve um problema vascular que contraindica hormônio, ela pode usar o DIU de cobre, né? E fora quem tem algum problema com ganho de peso, para alguém que tem uma vida mais saudável, que queira ficar sem os hormônios, também tem indicação, e é um método de longa duração, né? Então, a manutenção do DIU é um ultrassom assim que a gente coloca, né, um mês depois, para a gente confirmar se ele ficou bem posicionado para funcionar, e depois disso, anualmente. Então, é uma coisa que não dá manutenção tão frequente Entendi. como a pílula, e é muito mais difícil de falhar. Ele tem uma eficácia um pouco melhor do que a pílula, já que não depende do esquecimento da paciente, né? Perfeito. Então, é mais fácil. Depois, a gente tem o Implanon, que é eu não trouxe o bastão em si, mas esse daqui é como se fosse o insertor do Implanon. Ele vem como se fosse um grampeador. A gente Ele vem com um bastãozinho aqui que é de EVA, aquele Sim. mesmo material, e ele tem hormônio. E a gente coloca nessa parte do braço, na No parte braço. interna do braço, com anestesia local. Ele tem uma duração de 3 anos e a maior eficácia de todos os anticoncepcionais é dele. Ele falha 0,05. Agora já está no Sistema Único de Já Saúde? está. Aqui em Orlândia, sim. Não em todas as cidades. Algumas cidades não foram contempladas pelo número de população. O duro é que a gente vê ainda que tem pessoas que criticam o SUS porque não conhecem saúde em outros países, né? Pois é, Nós falamos aqui, a grande maioria do que se tem, sim. o sistema SUS tem, né? Por exemplo, Tem se a os gente. defeitos, a gente Claro, sabe. mas não é para todas também, É, nem todo mundo vai dar certo com todos os métodos, mas para alguma paciente específico, pode ser que seja a solução. Esse aqui, por exemplo, para adolescentes, é fantástico, porque ele não tem manutenção nenhuma. A partir do momento que a gente faz a inserção, a gente precisa, vamos dizer assim, ver a paciente por esse motivo só daqui 3 anos. Não tem manutenção nenhuma. Muitas vezes ele bloqueia a menstruação ou diminui, e ele só tem progesterona, então não existe risco de trombose com ele, não existe nenhum prejuízo para a pressão, enfim, para nenhuma outra questão. agora, mostramos aí todos e tem também, eu esqueci só da pílula do dia seguinte, mas ela é para combater talvez uma relação não consentida, coisa desse tipo, ou gente É, não, que pode. bebeu demais, perdeu o controle, aquela história. Ou então quando esquece um comprimido, por É, exemplo, né? Mas a pílula do dia seguinte, para vocês terem uma ideia, só que isso não é uma bomba de hormônio, não? então, a pílula do dia seguinte, ela tem 1,5, 1,5, né, miligramas do hormônio, do levonorgestrel, e que é o equivalente a 10 comprimidos do ciclo 21. Então, é como se a gente colocasse 10 comprimidos numa colher. Claro que não dá para fazer isso, tá? De usar 10 comprimidos como pílula do dia seguinte, mas é o equivalente. Eu vou fazer agora uma pergunta, se eu não fizer, as mulheres vão me cobrar. Sim, Questão da menopausa. sim, Climatério, aquela história, que calor. Me conte sim, como é que acontece e os cuidados que a mulher tem que ter. sim. É um período complicado da vida que mais exige muita compreensão e jeito tem, né? Já é possível de controlar os sintomas.
Muitas vezes a gente espera acontecer todos os sintomas, o calor, o ressecamento vaginal, a indisposição, a falta de sono. A gente sabe que tem mais de 40 sintomas que são associados ao climatério, né? E o climatério é o período ali, né? O depois de que a menstruação para, né? Que a gente perde a capacidade de ovular. E a menopausa é como se fosse a data da última menstruação. Muitas vezes a gente vai saber da menopausa depois de um ano, porque a gente sabe que realmente parou. Mas muito antes de a gente parar de menstruar, a gente começa a ter sintomas. Hoje em dia, os guidelines mais novos, que saíram no final do ano passado, no final de 2025, falam que a partir dos 35 anos, nós já temos os primeiros sintomas, que costumam aparecer como os sintomas pré-menstruais mais intensos, mais irritabilidade, mais insônia, mais desconcentração, aquela questão da névoa mental, né, que se fala muito sobre uma sensação de que você está com a cabeça difícil de concentrar, que a gente está, né, enfim. Então tem tudo isso, são muitos sintomas e tratar a questão do climatério não é só por uma questão do calor, porque o calor muitas vezes passa. Às vezes ele demora para algumas mulheres para passar espontaneamente, mas ele vai embora. A questão é a gente preservar o colágeno das articulações, a nossa massa óssea, os nossos neurônios, porque eles estão morrendo constantemente, né? Mas a partir dos 40 anos, a morte dos nossos neurônios é muito mais acelerada. E com a menopausa, pior ainda, com o climatério. Então, a gente vai perdendo memória, vai perdendo a capacidade de dormir melhor, as articulações, como eu já disse, o sistema geniturinário, a gente começa a ter mais infecções de urina, porque a fragilidade do tecido vaginal sem o estrogênio, sem a lubrificação natural, fica muito prejudicada. Para questões de relação sexual, de libido, então nem se fala, né? É bastante complicado, porque além disso, além do ressecamento, da dor que pode começar a acontecer, a gente pode ter também a falta de desejo. E junto com tudo isso, geralmente é uma fase que os filhos estão saindo de casa, é uma fase de muitas mudanças também. E a geração da minha avó, por exemplo, não sentia tanto isso porque eram tempos diferentes. Antigamente, uma mulher com 60 anos era uma senhora. Não é verdade? Sim. E hoje em dia a gente vai considerar, se chamar minha mãe de senhora, ela vai ficar brava, entendeu? É uma menina. A minha mãe é uma Eu tenho menina. 67, eu sou um Então, jovem. lógico. Então a gente vai começar a pensar que está envelhecendo depois de 75, lá adiante, graças a Deus a gente, né, prolonga muito as nossas atividades, mas isso faz a gente sofrer muito mais, porque os nossos óvulos vão envelhecer de qualquer jeito, não importa a época, né, os tempos mudando e tudo, não adianta nada. Os nossos óvulos têm uma validade e Re- eles vão parar. Reposição hormonal. Ela é importante? Muito, muito. E é um tema bastante falado agora, graças a Deus, né? As mulheres famosas que estão no climatério têm falado muito a respeito. E isso é muito bom, porque é muito comum a paciente chegar para consulta com os sintomas de climatério, dizendo que está com ressecamento, com calor, que está desanimada, muito irritada, muito nervosa. E muitas vezes ela já foi até o ortopedista, até o neurologista por falta de memória, já foi ao urologista, já foi em vários outros colegas, vascular, já foi um monte de médico. E, na verdade, os sintomas são climatéricos. Às vezes a gente pode resolver muitas daquelas queixas com o tratamento de terapia hormonal. Mas existe um tabu muito grande sobre câncer de mama. Isso, rapidamente falando, graças a um estudo que se chamou WHI, que era um estudo antigo, de 2002, né? Para a medicina isso já é antigo, que falava sobre a relação de terapia hormonal e câncer de mama. Só que não foi um estudo muito bem, como posso dizer, detalhado. Eles pegaram simplesmente um grupo grande, aplicaram hormônios, né, fizeram terapia nessas mulheres e viram que algumas tiveram câncer de mama. Mas quem teve? Alguém tinha exame antes? Tinha toda a rotina completinha antes de começar? Porque pode ser que tenha piorado a situação de um câncer que já existia. Então, tem todo esse cuidado. Antes de a gente começar a pensar em terapia, precisa fazer principalmente a mamografia, o Papa Nicolau, os exames laboratoriais, um ultrassom, para a gente garantir que está tudo certo, não temos nenhuma suspeita de nenhuma lesão, nenhuma. O paciente tem condições vasculares para isso, não tem histórico de trombose, não teve nenhum acidente vascular cerebral, não teve as outras contraindicações, e aí a gente pode começar. E elas têm muito medo mesmo, muito medo. Endometriose, que é um Nossa, problema também. também, também. Situação de momento, na sua opinião. Complicado também, porque
Por incrível que pareça, por mais que a medicina esteja avançada, a ciência no mundo todo e a internet faz uma conexão muito rápida em todo lugar do mundo, ainda não se sabe por que algumas mulheres têm endometriose e outras não. Ninguém sabe essa causa exata, mas é um sofrimento muito grande que muitas vezes não aparece em exames comuns de imagem, né? Precisa de um exame mais detalhado, ou da ressonância, ou do ultrassom com preparo intestinal para ver lesões mais precocemente. E muitas vezes a paciente sente muita dor, tem muito desconforto, mas o exame comum não detectou, porque é comum isso acontecer, e ela se sente desassistida, porque ela está fazendo o que tem que ser feito, mas não tem diagnóstico. Então, o maior desafio para a endometriose ainda é o diagnóstico e entender que precisa de tratar o mais precocemente para que ela não tenha as consequências de endometriose intestinal, de infertilidade, enfim. Acho que falamos tudo, né, doutora? Não Acredito que falamos sim. tudo, teria muito mais assunto, né? Sim, sim. Uma pergunta aqui, para finalizar agora. Dor na relação sexual. Algumas mulheres reclamam para a senhora. Como é que funciona isso? Qual é a causa disso? São várias causas, mas eu já adianto que não é normal sentir dor. A gente não pode normalizar isso. Acreditar que, eu sempre senti dor, sempre. Não é normal. Alguma causa deve ter, né? Então a gente tem aquela. No meio ginecológico a gente fala dispareunia, né? Então existe a dispareunia que a gente fala de trajeto, de quando está acontecendo a penetração, ou de aquela lá mais profunda, né, de quando tem alguma lesão lá dentro, alguma inflamação. Pode ser desde uma infecção a ser tratada, pode ser questões ligadas à lubrificação, que mesmo as pacientes jovens que menstruam podem ter. Às vezes tem alguma relação com o anticoncepcional que não está bem adaptada a ele. Então, até mesmo com o quanto ela está à vontade com a parceria que ela está. Tem várias questões, às vezes ligadas a questões psicológicas, de o que ela já teve de experiências anteriores. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado para a gente encontrar a causa, mas causa tem, não é normal. Doutora, para finalizar, fica à vontade as suas redes sociais, o seu consultório particular. Faça também uma divulgação da sua Sim, atividade aqui em Orlândia. sim. Aqui em Orlândia, o meu consultório fica na Avenida do Café, aqui na clínica do Dr. Luciano Circili, né, que todo mundo conhece. Em Ribeirão Preto fica no edifício Neo Ribeirão, fica na Avenida Maria de Jesus Condeixa, número 600. E Instagram, o Instagram é @DRA de doutora, né, doutora Narima. Tem, acho que só. Facebook. Tem o Facebook também, tô lá. Perfeito. Foi uma alegria muito grande recebê-la Imagina, aqui. prazer foi todo meu, obrigada Eu pela tenho certeza oportunidade. que aqueles que estão nos vendo gostaram. Talvez precisássemos de mais tempo, mas não faltarão oportunidade, Sim. né, que receba a senhora aqui. E é uma alegria muito grande finalizar esse ciclo do mês de março, trazendo essa verdadeira prestação de serviço, né, que nós fizemos aqui, É, né? Com certeza fizemos sim. aqui. Fique à vontade agora para uma mensagem final no nosso programa. Bom, então, Março Lilás está chegando ao fim, mas os exames têm que acontecer o ano todo. O correto é que a gente faça o exame de Papa Nicolau, que vocês tenham o exemplo da minha história, que infelizmente eu aprendi do pior jeito, mas eu já fazia os meus exames e mesmo sem sintomas, infelizmente eu tinha uma lesão maligna e não sabia. Então, graças a um Papa Nicolau, que eu posso estar aqui contando isso para vocês hoje e continuar fazendo esse exame em outras mulheres. Papa Nicolau deve ser feito entre os 25 e 64 anos. De preferência sempre, né, todos os anos, com o seu ginecologista, ele vai determinar a periodicidade, vai falar para você. E a mamografia também, a partir dos 40 anos até os 69 anos de idade. Procure o seu serviço público, o seu convênio, mas não deixe de fazer. Por mais que seja incômodo, né? Se a gente não cuidar da gente, a gente não cuida de ninguém também. Mulher tem muito essa mania de cuidar de todos, da casa, da família, e às vezes ela fica por último. Mas é aquele tempinho que você vai tirar uma vez por ano para conversar com o seu ginecologista, para poder fazer a sua parte também de detectar precoce, de fazer prevenção, que vai salvar a sua vida e de quem ama você também.